Olá, gente, bom dia. Nosso café com palavra hoje pela manhã, dia 12/3/2025. É um privilégio para mim poder entrar na sua casa, ser recebido por você. Privilégio para mim poder tomar esse cafezinho contigo aqui e meditar contigo na palavra do Senhor. O texto para nossa meditação hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do versículo 43 até o 48. Diz assim, ó: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara todos os seus sustentos com médicos e não pôde ser curada por ninguém, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e imediatamente estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque eu percebi que saiu de mim virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todos, de todo o povo, a causa por que havia tocado Jesus, e como ela fora curada imediatamente. E ele lhe disse: Filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, vá em paz. Esse é um texto que eu já li, é a terceira vez que eu leio esse texto em 15 dias. Né? Nós pregamos uma mensagem na igreja um domingo acerca dele, fizemos uma live acerca dele também, acho que semana passada, e hoje o Senhor me direcionou para esse texto novamente, mas agora com uma outra pegada, com um outro direcionamento, com uma outra instrução que eu espero que seja útil para a sua vida. Eu escolhi o texto em Lucas porque Lucas era médico. E ele então vai dizer aqui que os colegas dele, médicos, não conseguiram dar conta da enfermidade dessa mulher. Essa mulher tinha um fluxo de sangue, alguma coisa que talvez fosse no útero dela, não sei, não sabemos assim. Hoje em dia a gente tem mais informações sobre isso, mas a informação do texto em si é só que ela tinha um fluxo de sangue. A razão desse fluxo a gente não sabe. O fato é que ela já tinha gasto dinheiro com todos os médicos e não tinha conseguido resultado nenhum. Até que ela tem a estratégia de rastejar, provavelmente, porque ela tocou na orla, na parte de baixo da fitinha azul da vestimenta de Jesus, e uma vez que ela toca ali, o sangue é estancado. E como essa parte ficava bem mais para baixo, certamente então ela tinha se rastejado para isso. Nós já falamos sobre a humildade dessa mulher, nós já falamos sobre uma série de coisas, mas agora eu quero falar sobre o poder perdoador de Jesus, o poder restaurador de Jesus. Eu quero falar não sobre o fluxo de sangue, mas o fluxo do amor, o fluxo da misericórdia, o fluxo de graça que sai de Jesus em direção a essa mulher. Hoje em dia, as pessoas não são levadas a pensar em pecados nem em pedido de perdão. Hoje em dia, não se usa nem o termo pecado. As pessoas falam: perdoa as nossas falhas. Hoje em dia, a partir de uma teologia humanista e a partir de um pensamento humanista, alguns termos estão suavizados. Né? Por exemplo, antigamente se falava ladrão, hoje já se fala cleptomaníaco. Antigamente se falava mentiroso, hoje já se fala mitomaníaco. Você entende? Antigamente se falava de ganancioso, hoje em dia se fala megalomaníaco. E assim por diante. Vai colocando uma classificação psicopatológica, vai colocando uns neologismos que dão uma ideia de psicopatologia, e assim as pessoas vão perdendo o sentimento de culpa pelo aquilo que fez. Entende? E uma vez que o pecado não fere a minha consciência, eu começo a pensar que eu não preciso pedir perdão. E uma vez que eu não peço perdão, eu também não alcanço misericórdia, eu também não alcanço o perdão de Deus. Entende? E o pecado, em mim, ele vai gerar consequências, se ele não for tratado. É por isso que lá em Provérbios 28, versículo 13, fala assim: aquele que oculta o pecado não prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. E também 1 João 1,9 vai falar: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. Entende? Então, assim, é muito claro na Bíblia que a pessoa, nós precisamos levar diante de Deus aquelas coisas, a nossa pisada na bola, vamos dizer assim, que fica mais dinâmico, né? A nossa pisada na bola precisa ser confessada. Eu preciso apresentar para Deus as minhas questões, não necessariamente em público,
mas no meu privado eu preciso ter um tempo a sós com Deus para eu chorar os meus pecados, para eu falar com Ele sobre a minha condição humana, que é pecadora. Jesus fez isso com essa mulher. Jesus sabia que essa mulher tinha tocado, a mulher já estava curada, já estava tudo certo. Tudo que Jesus precisava fazer era ir embora e deixar essa mulher em paz e pronto, acabou. Ninguém ia ficar só entre ela e ele. Porque na verdade ele sabia que era ela. Ele sabia que era ela que tinha tocado nele. Jesus é onisciente. Então, embora ele não tenha feito uso da totalidade da sua deidade enquanto estava em carne, mas ele falou, saiu de mim virtude. Saiu de mim um poder especial, uma coisa diferente saiu de mim, e é um poder de cura saiu de mim. Alguém foi curado, alguém me tocou a título de cura. Então ele sabia do que ele estava falando, não foi uma fala aleatória. Mas ele pede que essa mulher então se manifeste e se pronuncie acerca daquilo que ela precisava, daquilo que aconteceu com ela, para servir de testemunho para ela, mas como eu disse, a minha ênfase hoje não vai ser nas atitudes da mulher, mas na atitude de Jesus, servir de modelo para todos a atitude dela, mas também e principalmente para mostrar para todos que Jesus é mesmo o Messias. A gente vai começar hoje na igreja, na quarta-feira, né? Às quartas-feiras. Talvez se estenda para os domingos de manhã também, talvez se estenda para as lives, não sei, mas a princípio nas quartas-feiras. Vamos começar a ler o livro de Mateus, com uma pegada mais profunda, uma leitura mais profunda, procurar ver o que está por trás do texto, o que gerou o texto. Não vai ser um curso de teologia, não, pode ficar tranquilo, porque às vezes a pessoa desanima, não, eu vim aqui para ouvir uma palavra. Não, vai ser uma leitura bíblica, devocional, com aplicação, e como a gente faz na live. Então eu pretendo fazer isso através do Evangelho de Mateus a partir de hoje, nas quartas-feiras na igreja. E aqui é mais um exemplo disso. Olha só, era preciso que o pessoal soubesse que Jesus é o Messias. O Messias aguardado há mais de 700 anos. As pessoas não tinham ideia de que Jesus, que estava ali com eles naquele momento, era o Messias. E uma das coisas que o Messias deveria fazer é assumir a culpa da humanidade. Ele haveria de chamar para si a responsabilidade com relação ao pecado da raça humana. Não é isso que Isaías fala no capítulo 53, versículo 5, que ele fala que o pecado que nos traz a paz, o castigo que era para ser nosso, cair sobre nós, foi sobre ele. E isso trouxe paz para a gente. Ele assumiu os nossos pecados, ele assumiu, ele fala assim, Isaías vai dizer assim, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus ele se coloca como aquele que assume a responsabilidade. Perceba esse texto aqui, o seguinte. Jesus fala, alguém me tocou. A mulher fala, eu tenho um fluxo. A Bíblia aqui em Lucas, ela fala tudo. Tem 12 anos que eu tinha um fluxo de sangue. Ela conta toda a história dela, muitos médicos, ela conta tudo. E Jesus fala assim, e aí depois ela fala assim, eu toquei, e assim que eu toquei, eu fui curada. Essa mulher com fluxo de sangue não podia tocar em Jesus. De acordo com a lei de Levíticos, no capítulo 15, essa mulher ela não poderia nem estar em público, ela deveria ser apedrejada. Mas ela toca em Jesus. E uma vez que ela toca em Jesus, Jesus deveria assumir, sendo ele um rabino, sendo ele um mestre, se ele fosse de acordo com os rabinos e os mestres que acompanham o livro de Levíticos, capítulo 15, ele deveria então levantar um movimento para apedrejamento dessa mulher. Porque ela tocou nele. Ela transformou ele numa pessoa impura porque tocou nele, ela tendo um fluxo de sangue. O que ele fala? Está tudo certo entre nós. Ou seja, aí nesse caso, quando ele fala que está tudo certo, vai em paz, vive a sua vida em paz para lá, ele assume essa responsabilidade, porque então ele deveria ser apedrejado. Porque ele fala assim, não, a culpa, eu não vou colocar sobre você essa culpa. Uma vez que você confessou, eu te perdoo, você foi salva, vai em paz, vive a sua vida em paz. E o pessoal ficou olhando para ele. Falou, então é você que tem que ser apedrejado, porque você está permitindo que uma pessoa, você como rabino, como mestre, está permitindo que uma mulher quebre a lei. E uma vez que você quebrou a lei em não promover um apedrejamento dela, você deveria sofrer as sanções da lei. Só que ninguém fez nada com Jesus. E ali fica muito claro a questão messiânica de Jesus. Ele levou sobre si os nossos pecados. Aqui nesse momento, na prática, ele levou sobre si o pecado daquela mulher. O que essa mulher deveria sofrer, ele falou, pode fazer comigo, não faça com ela, deixa ela em paz. Assim como aquela outra mulher do capítulo 8 de João, que haveria de ser apedrejada porque foi pega em adultério. Ele falou, olha, se quiser tampar a pedra, ela pode tampar, pode começar. Então ele assume as responsabilidades do pecado dos outros, quando a pessoa assume que pecou.
Por isso que João, 1 João, agora a leitura de 1 João faz um sentido mais profundo, eu acho, né? 1 João 1,9 diz: se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Entendeu? Ele livrou essa mulher da injustiça dela ser apedrejada porque é um ser humano. E ele então faz um fluxo de amor sobre ela, ele faz um fluxo de misericórdia sobre ela. Ele assume a responsabilidade. E foi assim que ele fez com você e comigo também, né? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus porque estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. O que nós merecemos é a morte. Mas quando falo todos pecaram, não é o pecado do dia a dia, isso também, mas não só. É porque os nossos primeiros pais, no caso Adão e Eva, começando por ali, eles permitiram que o pecado entrasse no mundo, ou seja, que a imagem de Deus fosse deformada em nós. Então é como se você fizesse bolo, é como se você tivesse uma forma de fazer bolo, caísse, amassou, e todos os bolos que foram feitos depois vão sair amassados, inevitavelmente por causa da deformação da forma. Então, se a nossa forma humana foi deformada, toda a raça humana está deformada. Só tem um jeito de retorcer essa imagem e colocar a imagem de Deus de volta no homem. Alguém assumindo essa culpa. E Jesus fez isso. Assim como ele assumiu a culpa dessa mulher, ele também assumiu a nossa. Então, aquilo que deveria para nós ser um castigo na eternidade distante de Deus, Jesus falou: eu pago isso na cruz para que ninguém vá para lá. Todo aquele que crê, todo aquele que aceitar, todo aquele que receber a mim, Jesus, como Salvador pessoal, como aquele que vai resgatar, como aquele que vai pagar o preço por ele, todo aquele que fizer isso será salvo. É isso que diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, nesse texto a gente vê na prática Jesus assumindo a culpa dessa mulher. E a outra lição que eu falei primeiro dessa nossa conversa toda é assumir. Se eu quero ter uma vida abençoada diante de Deus, eu preciso assumir os meus erros, falar com ele: Senhor, meu erro é esse, meu problema é esse. Isso não vai surpreender a Deus, ele sabe. Assim como essa mulher não surpreendeu Jesus. Ele sabe dos meus erros, das minhas dificuldades. Ele sabe que tem pecados que são difíceis de me livrar. Ele sabe disso. Senhor, me ajuda a me livrar disso. Eu confesso que de novo eu caí nesse ponto. Eu caí nesse ponto de novo. Mas eu sei que tem misericórdia. Tem um fluxo de amor, um fluxo de misericórdia do Senhor para restaurar minha vida como restaurou a vida dessa mulher do fluxo de sangue. Espero que essa palavra fale forte ao seu coração, assim como tem falado ao meu. E vale a pena abrir mão dos nossos desejos e vontades e fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, e a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não neste mundo, mas na eternidade com Ele. Um grande abraço para todo mundo que está aí. Tem um pessoal bom aí, tem uma quantidade boa de pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus derrame sobre a vida de cada um de nós poderosas bênçãos. E amanhã, se Deus assim permitir, às 7:20, a gente se encontra aqui para falar de novo sobre a palavra de Deus. Um grande abraço.